Olá pessoal, nós vamos fazer agora alguns experimentos como complemento à prática 2. Nós vamos fazer experimentos sobre a ideia de medição de nulo, medidas muito precisas, e ponte de Wheatstone. Na verdade é a mesma coisa, dois tópicos que estão relacionados. Então suponha que eu tenha um resistor, esse resistor aqui, e eu queira saber, ver uma pequena variação desse resistor. Quer dizer, por exemplo, o que acontece quando eu encosto nesse resistor? Será que muda a resistência dele? Nota que eu estou encostando, está variando um pouco, meu corpo está mais quente que o ambiente, eu estou esquentando um pouquinho o resistor. Aqui eu estou mostrando a resistência dele em quiloohms, medida com esse aparelho aqui, que é um ohmímetro, tá? Esse ohmímetro é um voltímetro, está ligado a esse mostrador. Desculpa, aqui não é tensão, não. Aqui no caso é resistência, tá? Então vocês veem que essa medida é difícil de fazer com uma precisão. Aparentemente ele diminui um pouco a resistência quando eu esquento. Mas essa medida não é uma medida boa. É mais ou menos como se eu tivesse um elefante numa balança e eu queresse ver a variação do peso do elefante quando eu coloco uma formiguinha em cima da cabeça do elefante. A minha balança foi feita para medir coisa grande, então ela não é sensível a pequenas variações. Então você vê que esse método não é um método bom, embora dê para ter uma ideia, nesse caso, grosseira do que acontece. A seguir, vamos tentar fazer uma outra tentativa, que é fazer um circuito divisor de tensão. Tá? Então, pessoal, vamos agora utilizar uma outra estratégia, que é fazer um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? A gente já viu que um divisor, eu tenho um circuito em série, duas resistências, a tensão fica dividida uma parte na resistência R2, uma parte na resistência R1, de tal maneira que V1 mais V2 é igual à tensão da fonte. Então aqui eu vou pegar essa tensão V, vai ser a minha tensão V1. Ela é proporcional ao meu resistor R1. Se o R1 mudar, essa tensão vai mudar. Então vamos ver aqui o que eu tenho. Essa tensão aqui da fonte é 10 volts, eu estou medindo daqui para cá. Aqui eu tenho um curto-circuito que liga no terra. Esse é o resistor que eu quero ver a variação. E esse é um resistor de aproximadamente 10K. Então deve dar aproximadamente 5 volts. Vamos ver se essa tensão varia se eu esquento um pouco. Ela diminui um pouquinho, mas é uma medida com muito pouca sensibilidade, tá? Vocês veem que ela varia, aparentemente está dentro do erro. Então eu não consigo ter certeza. Está 5,05, agora eu vou esquentar um pouco. Praticamente não varia. Então essa aí não foi uma boa estratégia ainda. A próxima estratégia que a gente vai ver vai ser equivalente a você tirar a formiguinha da cabeça do elefante, como eu falei anteriormente. Em vez de medir a formiguinha numa balança grande, você tira a formiguinha da cabeça do elefante, você está fazendo o quê? Uma medida diferencial. Aí você pode pesar só a formiguinha, sozinha, numa balança com mais alta precisão. Vamos ver então como é que a gente faz isso num circuito elétrico. O que a gente pode fazer? Então a estratégia que nós vamos usar para medir uma pequena variação da resistência do meu resistor com a temperatura vai ser um circuito chamado ponte de Wheatstone. Tá? Ele consiste de dois divisores de tensão colocados em paralelo. Então eu tenho a tensão dividida entre esse resistor R2 e R1 e entre o R4 e o R3. A ideia disso daí é você fazer com que essa tensão seja zero. A tensão entre o ponto B e o ponto C. Tá? Essa tensão vai ser... Esse aqui é o meu resistor R4. Esse daqui é o R2, esse aqui é o que eu chamei de R1, certo? Então, para eu poder variar essa tensão, eu coloquei um resistor fixo em série com um resistor variável de 2.000 ohms ou 2 quiloohms,
tá? No jargão da eletricidade a gente fala 2K. Esse aqui, 8K2, também significa 8,2 kΩ. Esse aqui é fixo, esse aqui é variável. Então, esses dois em série consistem em um resistor R4, que são esses dois aqui, certo? Esse aqui é o resistor de 10K, é esse aqui. O outro de 10K é o que eu quero ver, a variação. E também o R2 de 10K. Então, eu estou medindo a tensão entre esse e esse, VB menos VC, porque o positivo, que é o cabo vermelho, está ligado no ponto B e o negativo está ligado no ponto C aqui, certo? Então, na hora que eu ligo isso daqui, dá uma tensão negativa, certo? Eu posso variar essa tensão, aqui girando, tudo no sentido oposto, vai para uma tensão positiva. Então, agora eu vou balancear a minha ponte. Balancear significa colocar zero. Note que essa tensão aqui, ó, tá daqui para cá, é a tensão da fonte, é 10 volts. Agora eu coloquei zero. Só que esse zero não está muito, eu posso melhorar isso, porque aqui zero é 0,01, tem um erro de 0,01. Eu posso aumentar a precisão. Essa que é a vantagem de eu usar da ponte do Whitson. Eu vou usar um método que é diferencial, estou medindo a pequena diferença de tensão entre esse ponto e esse. Para fazer isso, eu vou colocar agora na escala de milivolts, certo? Então, na verdade, parecia que era zero, mas era milivolts. Então, agora eu posso ajustar com mais precisão a condição de balanceamento. Então, aqui eu peguei uma chave de fenda para poder girar bem devagarzinho. Está negativo, 8 milivolts, 11, girar no sentido oposto. Então, é um circuito que é bastante sensível. Eu posso, então, agora minha ponte está balanceada, certo? Com, na verdade, aqui não é volt, mas é milivolt, certo? Vou tirar aqui para vocês não se confundirem. Aqui é milivolt, tá? Tenho tensão de 0,1 milivolt e a minha ponte está balanceada, significa que se eu souber precisamente esse resistor e esse resistor que eu posso medir com um ohmímetro, eu sei calcular quanto que é o resistor R1 usando essa expressão aqui. Então, essa é uma utilidade da ponte do Whitson, é medir uma resistência desconhecida com bastante precisão. A outra utilidade bastante interessante é você ver uma pequena variação, tá? Uma vez que isso aqui está zero, agora o que eu vou fazer? Eu vou esquentar. Então, a gente está mais ou menos a temperatura de 20 graus Celsius. Como eu estou vivo, estou aqui passando bem ainda, minha temperatura deve estar uns 36 graus Celsius, certo? Então, eu tenho uma diferença aqui de temperatura entre... Eu estou esquentando esse resistor, ele deve estar chegando próximo dos 36 graus Celsius. Então, tem uma diferença de temperatura aqui, mais ou menos de 16 graus, né? E por coincidência deu aproximadamente 16 milivolts. Então, agora eu soltei o resistor, a tensão vai aproximadamente para zero, tá? Então, a ideia desse experimento é justamente fazer essa medida bem precisa. Por quê? Na verdade, essa tensão aqui, o que a gente tem é que essa tensão, dividido pela tensão da fonte, vai dar da ordem de um fator de 1 milivolt para 10 volts, então um fator de 10.000. Tá? Então, eu consigo ver variações na faixa de 1 para 10.000. Tá? Como eu vi uma variação da ordem
de 10 milivolts, então eu estou vendo uma variação desse resistor de 10 milivolts em 10 volts. Variação na parte da ordem de 1 para 1000. Então vamos ver de novo, só para ver a reprodutividade do experimento. Aproximadamente 0, tá? Por que está variando um pouco? Por que não voltou exatamente? Porque a gente está falando de medidas de alta precisão aqui. Mas esse experimento foi um experimento apenas demonstrativo. Não foi projetado para fazer uma medida de alta precisão. Para fazer uma medida de alta precisão, a gente precisa ter uma fonte de tensão muito estável, precisa ter resistores especiais. Esses resistores deveriam estar isolados para a temperatura de ser exatamente constante. Aí a gente poderia realmente fazer uma medida de alta precisão, né? Mas a gente só quer aqui demonstrar uma coisa. Muito bem. Então vamos esquentar de novo aqui. Então você vê que chega aproximadamente, vai de 0 para 20 milivolts. E essa tensão, ela está diminuindo. Se a tensão está diminuindo, significa que a tensão daqui para cá, ela está diminuindo, que é a tensão do ponto B. Sabendo isso daí, que ela está diminuindo, a gente pode saber se o resistor está aumentando ou está diminuindo. Tá? Isso daí vocês têm que dar uma pensadinha aí, tem que refletir sobre isso também. A gente vai encaminhar no roteiro da prática as expressões e as questões para vocês pensarem a respeito disso. Bom, pessoal, vocês devem ter calculado que esse resistor, que é um resistor comercial, é um resistor barato, não é um resistor de precisão, etc. Tá? Então, tem principalmente equipamentos militares que precisam ir a uma temperatura de mais 50 graus Celsius a menos 50 graus Celsius. Eles são equipamentos especiais que variam um pouco com a temperatura. Então esse resistor é um resistor barato, é um resistor comum, ele varia da ordem de uma parte em 10 mil, a resistência dele varia uma parte em 10 mil para variação, uma parte em 1000 mais ou menos, para variação de 1 grau Celsius. Tá? Agora, então isso aí vocês devem ter calculado isso daí, fazer uma estimativa com os dados que eu vou dar no roteiro da prática. Agora a gente vai fazer vai investigar um outro componente, que é um componente que é muito sensível à variação de temperatura. Ele é feito exatamente para medir pequenas variações de temperatura. Por exemplo, se eu tenho um controlador de temperatura, quando varia um pouco, ele está ligado num circuito que aciona ou desliga, ou aumenta o aquecimento, ou desliga assim por diante. Existem várias aplicações para esse tipo de componente. Então a gente vai ver agora quão sensível é esse componente usando também a nossa ponte de Wheatstone. Então aqui eu tenho a ponte. Agora, esse resistor tem uma resistência mais ou menos de 4,8 kΩ, a temperatura ambiente, ela varia bastante. Podemos ver, a gente pode medir, ver que quando eu aumento a temperatura, a resistência dele vai diminuir. Tá? Então aqui está o meu voltímetro, está medindo a tensão desse ponto para esse. A ponte está mais ou menos balanceada, vamos ver aqui. Eu giro no sentido horário, a tensão aumenta. Eu giro no sentido anti-horário, a tensão VB menos VC, a tensão diminui. Tá? Então note que aqui, se eu encosto aqui, muda bastante essa tensão. Tá? Mas vamos chegar na condição, vou girar para obter a tensão zero, que a gente chama que é a tensão de balanceamento, que está aproximadamente zero na escala de 1 volt. Agora eu quero ver esse zero com mais precisão, eu vou colocar na escala de milivolts, né? Então agora eu vou acertar isso aqui direito. 50 milivolts, 6 milivolts. Aqui é difícil obter um zero
perfeita, porque é só eu aproximar aqui que você já vê que ele é muito sensível à temperatura. Então, se eu colocar minha mão aqui, a tensão, eu não estou encostando, eu só estou aproximando minha mão, a tensão foi para menos 100 milivolts, certo? A tensão negativa significa que essa resistência diminuiu, tá? Agora eu vou afastar, ele deve lentamente voltar para o zero. Então é só o calor da minha mão. O que é o calor da minha mão? Minha mão está a 36 graus Celsius, ela está emitindo radiação infravermelha, certo? Então, só colocar aqui, você vê que esse elemento é bastante sensível, tá? Vamos esperar estabilizar aqui, vamos fazer um outro experimento. Como ele tem uma massa, o tempo que demora para termalizar depende da massa do componente, né? Está indo, isso aqui é complicado que só de chegar perto já... Fazer uma outra coisa, agora eu vou soprar aqui. Aí. Fazer de novo. O que aconteceu aí? Foi para o negativo, certo? Então, quando eu assopro, ele vai para o negativo. Agora, eu posso assoprar de uma outra maneira. Fazer assim. Então, por que tem essa diferença? Quando eu assopro e quando eu assoprar, meu bafo, o ar que está dentro do meu corpo, ele está a temperatura de 36 graus Celsius. Na hora que eu assopro o componente, eu estou jogando um jato de ar quente, tá? Agora, com o caderno, não, eu só estou aumentando um pouco a ventilação aqui e o caderno está empurrando o ar à temperatura ambiente. Então, o caderno faz com que, é como se eu tivesse um ventilador, está aumentando a tensão, está diminuindo aumentar a tensão significa que está diminuindo a temperatura. Então, é uma ilustração aqui de para que esse circuito pode servir. Pode servir, por exemplo, um controlador de temperatura. Se eu quero deixar a temperatura de um sistema, de um circuito eletrônico, de um componente militar, ou mesmo de um ar-condicionado, é importante ter elementos cuja resistência variam com a temperatura. Isso tem várias aplicações práticas. Então, eu espero que tenha ilustrado aqui algumas aplicações da ponte de Wheatstone, que está relacionada, se você faz um experimento mais cuidadoso, você pode fazer medidas muito precisas com esse princípio.